Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de resumo, a aula resumão que a gente chama. É uma aula de preparação para o exame. Na verdade, nós estamos numa maratona de preparação. Toda segunda, quarta e sexta, nós estamos publicando aqui no canal do YouTube uma resolução de questão do exame anterior. Toda quinta-feira, essa aula resumão. É resumo de um dos assuntos mais importantes da prova. Está entre os 12 mais importantes. Nesse caso de hoje, o assunto é estoques, NBCTG 16. Então não esqueça de seguir a gente nas redes sociais para que você saiba toda vez que tiver publicação nova, tá certo? Então, hoje vamos falar sobre estoques. É um resumo dos principais pontos, aquilo que a gente entende que mais são cobrados no exame, tá certo? Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha nesse resumo aí bem rapidão. Olá, vamos a mais um resumão. Dessa vez nós vamos falar sobre estoques. Lembrando bem, sempre, que os nossos resumões são baseados na NBCTG de cada assunto e nós procuramos aqui salientar os pontos mais importantes da NBCTG. E você vai ver nesse resumão bastante texto da NBCTG, que eu vou ler e, obviamente, vou explicar cada parte desses textos, dando aí exemplos quando for o caso e tudo mais, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar aqui com a NBCTG 16, sobre estoques. Nós vamos falar nesse resumão aqui sobre mensuração, reconhecimento e divulgação dos estoques. No caso da mensuração, nós vamos começar falando sobre custo, E esse custo, quer dizer, qual é o custo dos meus estoques? O custo ele vai ser dividido dentro da NBCTG como custo de aquisição, de transformação, outros custos, o que não é custo dos estoques, outras formas de calcular o custo, quer dizer, de chegar ao custo dos estoques, e o custo do produto agrícola especificamente. Em relação ao custo de aquisição, lá no item 11 da norma diz o seguinte: o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os estoques de importação, os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis perante o fisco. A paradinha aqui. Primeiro, por que soma os impostos de importação? Porque impostos de importação não são creditados. Agora, outros impostos podem dar direito a crédito. Então, os impostos de importação, eles não são recuperáveis, não dá direito a crédito, mas outros impostos podem dar direito a crédito, como, por exemplo, ICMS e IPI. Quando esses impostos forem recuperáveis, ou seja, você tiver direito a crédito, então não pode somar ao valor do estoque. Por isso está dizendo aqui, exceto os recuperáveis perante o fisco. Bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição dos produtos acabados, materiais e serviços. Então, tudo aquilo que você gastar para ter esta mercadoria, este produto, dentro da sua empresa, todos esses gastos serão adicionados ao custo de aquisição. Que aí pode ser, como diz aqui a norma, pode ser frete, pode ser seguro, pode ser manuseio, enfim. Todos os gastos que você tiver para trazer a mercadoria, o produto para dentro da empresa, esses gastos serão somados ao valor da mercadoria, ao valor do produto. Então, eles compõem o valor de custo. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Então, eu vou somar todos aqueles valores, aquisição, imposto de importação, outros impostos que não sejam recuperáveis, mais todos os outros gastos com transporte, seguro, manuseio, etc., menos os abatimentos, os descontos comerciais, e
e outros itens que forem descontados aí, itens semelhantes, né? Legal? Então isso aqui é custo de aquisição. E o custo de transformação, né? A alocação de custos fixos indiretos de fabricação às unidades produzidas deve ser baseado na capacidade normal de produção. O nível real de produção pode ser usado se aproximar-se da capacidade normal. Como consequência, o valor do custo fixo alocado a cada unidade produzida não pode ser aumentado por causa de um baixo volume de produção ou ociosidade. Os custos fixos são alocados aos produtos. Os custos fixos não alocados aos produtos devem ser reconhecidos diretamente como despesa no período em que são incorridos. Aqui uma coisa muito importante, né? Na alocação de custos de produção, nós temos os custos fixos indiretos, que são aí apropriados através de rateio em cada produto. Muito bem. Para fazer essa alocação, nós temos que considerar, segundo o que está na norma, nesse item 13, nós temos que considerar o volume de produção médio ou o volume de produção normal. Por que isso? Eu vou dar um exemplo para ficar fácil o entendimento. Se eu tiver uma produção onde eu tenho custos fixos no valor de 5 mil, vamos supor que seja o aluguel, e eu tenho que alocar aos custos produzidos no período. A minha produção normal de mês a mês, aí, média, é de 5 mil unidades. Então eu tenho 5 mil reais para dividir em 5 mil unidades. Isso vai dar R$1 por unidade. Esse é o custo fixo unitário. Show. Beleza. Agora imagina o seguinte, em determinado momento o nível de produção caiu por algum motivo, sei lá, de mercado, alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, ociosidade, aconteceu e esse nível de produção baixou de 5 mil unidades para 3 mil unidades. Então eu pegaria ali os 5 mil reais de aluguel e dividiria por 3 mil unidades, o que daria R$1,67 arredondando. Só que normalmente esse custo fica R$1 por unidade. O que está dizendo a norma? Quando a produção cai por algum motivo, um motivo, sei lá, uma situação esporádica, caiu a produção, eu não posso onerar o custo unitário de produção. Está aqui, ó. Como consequência, o valor do custo fixo alocado a cada unidade produzida não pode ser aumentado por causa de baixo volume de produção ou ociosidade. Então eu não poderia alocar R$1,67. Eu teria que deixar alocado em cada produto R$1, do jeito que era quando a produção era 5 mil unidades. Tá, professor, mas aí essa diferença, 67 centavos, ela é contabilizada diretamente em resultado, como uma perda por ociosidade. Olha aqui, os custos fixos não alocados aos produtos devem ser reconhecidos diretamente como despesa no período em que são incorridos. Então é isso que está dizendo o item 13. Quando eu tiver uma situação de queda na produção que provoca um aumento do custo unitário fixo, além do que é o normal em outros períodos, essa diferença será contabilizada diretamente em resultado e não recai sobre o estoque. Tá certo? Tranquilo isso? Se tiver alguma dúvida, já escreve e manda por e-mail para mim. Ou coloca aí nos comentários dessa aula, tá bom? Beleza. Tem outra coisa que acabei não colocando aqui. Vamos supor que aconteça o contrário. Ao invés de ter uma baixa produção, nós tivemos um aumento de produção. Ao invés de produzir 5 mil unidades que a gente produz normalmente, nós acabamos produzindo 6 mil unidades. Então, se eu pegar os 5 mil reais de aluguel e dividir por 6 mil unidades, vai dar aí 83 centavos.
Tá, eu tenho que fazer alguma coisa diferente nesse caso? Não, nesse caso não. Quando a produção ela é aumentada, você vai contabilizar como custo unitário de cada produto o valor que der na conta. 5 mil reais dividido por 6 mil unidades produzidas, 83 centavos. Então, ao invés de custar unitariamente R$ 1, como custa normalmente na produção normal dos períodos, vai custar 83 centavos. Legal? Então, a gente só faz modificação na contabilização quando a produção diminuir, quando cair, quando tiver ociosidade ou acontecer algo diferente que a produção vai cair consideravelmente. Tá certo? Beleza. Outros custos. Diz lá no item 15, outros custos que não de aquisição nem de transformação devem ser incluídos nos custos dos estoques somente na medida em que sejam incorridos para colocar os estoques no seu local ou na sua condição atuais. Por exemplo, pode ser apropriado incluir no custo dos estoques gastos gerais que não sejam de produção ou os custos de desenho de produtos para clientes específicos. Então vamos supor que você tenha uma fábrica que produz cozinha planejada, por exemplo, né? Mas o cliente é que traz o projeto e você produz aquela cozinha, né? Faz lá a marcenaria daquela cozinha. Beleza, só que em alguma situação, né, o cliente especial, sei lá, ele pede para você mesmo, quer dizer, para a tua empresa fazer o projeto. Então você vai contratar um arquiteto, né, sei lá, um arquiteto para fazer esse projeto, o desenho dessa cozinha. E você vai pegar o que você pagar para esse arquiteto, você vai incluir no custo. Né? Por quê? Porque faz parte do projeto. Né? Você não conseguiria ter vendido essa cozinha, esse projeto, se não fosse com o desenho do projeto junto. Então isso faz parte do teu custo. Toda vez que eu tiver um custo adicional para ter o produto na condição para vender para o meu cliente, isso faz parte do meu custo. Vamos supor que um outro produto, né, ele está pronto, só que para vender eu preciso de um período de secagem. Mas o produto ele está pronto. Só que para colocar ele à venda, ele precisa de uma secagem. Esse custo de secagem inclui o custo de produção, quer dizer, ele é somado ao custo do produto. Beleza? O que não é custo dos estoques. Exemplo de itens não incluídos no custo dos estoques e reconhecido como despesa do período em que são incorridos. Então nós temos o valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção. Desperdício são perdas no processo, né? Aquelas perdas não intencionais, né? Aconteceu alguma coisa na produção e houve perda, houve desperdício, e isso é considerado direto como despesa, né? Como perda, não vai no custo do produto. Uma situação semelhante que iria no custo do produto. Por exemplo, você tem lá uma tinturaria, essa tinturaria usa algumas tintas diferentes e uma delas, vamos supor que seja uma tinta bem especial. Se eu abrir o volume que vem essa tinta, o galão, sei lá, se eu abrir o volume e for usar essa tinta e sobrar alguma coisa no volume, eu não posso reutilizar, eu tenho que jogar fora essa tinta. Se isso acontecer, né, então vamos supor que um cliente ele traga uma quantidade de tecidos que é pequena, mas ele quer que use aquela tinta. Beleza, eu vou usar só parte do volume, parte do galão. O restante eu tenho que jogar fora. O que eu vou incluir no custo dessa tinturaria, né? desse tingimento, na verdade? O que eu vou incluir no custo? Todo o galão de tinta ou só a parte que eu usei? Todo o galão, porque é inerente ao processo. Nesse caso não é perda. Porque o cliente, quando está contratando, ele já sabe, né, da situação e ele sabe que ele está pagando o galão inteiro. Inclusive, se ele quiser levar para casa, ele pode levar.
Por quê? Porque ele sabe que aquela tinta não pode ser reutilizada. Então, quem está prestando o serviço tem que cobrar o volume inteiro, não pode cobrar só parte, senão vai o tempo todo tomar prejuízo, tá certo? Então, isso daí não é perda. Agora, uma situação semelhante que seria perda no processo, que teria que contabilizar direto em resultado, é se eu tivesse uma outra situação de uma tinta que eu posso reutilizar, só que ao utilizar na produção, eu abri, sobrou metade do galão, deixei ali na linha de produção, alguém veio lá e derrubou. Derrubou, simplesmente perdeu toda aquela tinta que estava dentro do galão. Eu posso cobrar do meu cliente? Não, não, porque foi um incidente, né? Foi um problema na produção, que não tem nada a ver, né? Não é inerente à produção. Então, neste caso, é considerado como perda mesmo, vai lá para resultado. Beleza, outra coisa que não é considerado como estoque, né? Como custo. Gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo entre uma ou outra fase de produção. Acabei, o produto está acabado, né? Acabei de produzir, o produto está pronto, pode ser vendido e entregue para o cliente. Só que, por uma questão de volumes muito altos de estoque, ele vai ficar lá estocado em outro armazém onde eu pago aluguel, vai ficar estocado até o vendedor vender aquele produto. Esse aluguel recai sobre o valor do estoque, o custo do produto? Não. Isso é despesa com vendas. Isso é armazenamento para vender. Agora, se for parte do processo produtivo, por exemplo, aquele exemplo que eu dei agora há pouco da secagem, né? Então o produto está pronto, mas ele ainda tem mais uma etapa de secagem. E eu tenho que pagar essa secagem para terceiros. Esse custo da secagem entra no custo do estoque, no custo do produto, no valor do estoque? Sim, entra. Entra porque é um processo antes do processo de venda. Ele ainda faz parte do processo de acabamento do produto. Ok? Tá, o que mais aqui que não é estoque, não é considerado no custo do estoque? Despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condição atuais. Ok, né? As despesas administrativas basicamente todas são despesa direta. Despesa de comercialização também, todas elas são despesa direto no resultado, né? Não entra, não passa pelo estoque. Muito bem. Outras formas, então nós vimos aqui ó, duas formas de chegar ao valor do estoque. Custo de aquisição e custo de transformação. E aí vimos alguns detalhes sobre isso. Legal. Agora vamos ver outras formas de chegarmos ao custo dos estoques. Primeiro o custo padrão e depois nós vamos falar sobre método de varejo. Custo padrão. Outras formas para mensuração do custo de estoque, tais como custo padrão ou método de varejo, podem ser usados por conveniência se os resultados se aproximarem do custo. O custo padrão leva em consideração os níveis normais de utilização dos materiais e de bens de consumo, de mão de obra e da eficiência da utilização da capacidade produtiva. Ele deve ser regularmente revisto à luz das condições correntes. As variações relevantes do custo padrão em relação ao custo devem ser alocados nas contas e nos períodos adequados, de forma a se ter o estoque de volta ao seu custo. Então, custo padrão, né? Teria aí pelo menos umas três formas de custo padrão, né? O custo padrão ideal, o custo padrão projetado e o custo padrão corrente. Mas o custo padrão em si, o que é? É determinar por experiências, por histórico, por cálculos, qual é o custo de cada produto. Então eu vou me basear, por exemplo, no que eu já venho produzindo, na estrutura da minha produção, nos custos normais que eu tenho de mão de obra, de materiais, de gastos gerais de fabricação. Considerando que não há ou não houve agora nenhuma alteração significativa em todo esse processo.
Então eu vou usar o que eu tenho de histórico de custo como um custo padrão e vou contabilizar, né, mês a mês os custos do produto por este custo padrão. Obviamente haverão aí desvios, né? O custo padrão estava lá que era R$ 5 o quilo da matéria-prima, mas nós acabamos gastando R$ 5,10. Então essa variação ela deve ser contabilizada nas contas próprias no período adequado. Isso sim, mas eu posso continuar fazendo pelo custo padrão? Pode. O que recomenda-se é que faça uma avaliação desse custo padrão de tempos em tempos. Algumas empresas fazem trimestralmente, outras fazem semestralmente, se não houver tanta modificação assim. Então isso é uma questão que a própria empresa vai definir o que fazer, mas é possível, é permitido pela NBCTG que se faça dessa maneira. Sempre lembrando que as variações devem ser ajustadas, ok? Contabilmente ajustadas dentro do período adequado, né, e dentro das contas, né, das devidas contas que devem ser alocadas, ok? Tem muita questão na NBCTG que trata sobre custo, já caíram várias assim. Praticamente em todo exame tem uma ou duas questões sobre custo padrão, desvio de custo padrão e tudo mais. E agora o método de varejo, né? No método de varejo, o método de varejo é muitas vezes usado no setor do varejo para mensurar estoques de grande quantidade de itens que mudam rapidamente, itens que têm margens semelhantes e para os quais não é praticável usar outros métodos de custeio. O custo do estoque deve ser determinado pela redução do seu preço de venda na porcentagem apropriada da margem bruta. A porcentagem usada deve levar em consideração o estoque que tenha tido seu preço de venda reduzido abaixo do preço de venda original. É usada muitas vezes uma porcentagem média para cada departamento de varejo. Então, na verdade, o que se faz aqui é pegar a margem que nós temos de cada produto e o ideal aí é que não some, né, o total de produtos acabados, por exemplo, ou uma linha muito grande de produtos, a não ser que sejam produtos semelhantes, que tenham preços semelhantes também. Caso contrário, tem que pegar por família de produto ou até mesmo produto a produto. Então pega-se aí e reduz o preço de venda, tirando o percentual de margem. Vamos supor aí que seja um percentual de margem de 60% e o preço do produto é R$100, né? Então eu vou ter aí R$60 de margem de lucro e o custo é 40. Então eu vou me basear no custo do estoque, tirando então esse percentual de margem. Agora tem um detalhe importante. Se o preço de venda do produto é R$100, né, vamos dizer assim, preço de tabela, você vende por R$100, só que você vendeu nos últimos tempos por R$90, porque está dando desconto, porque enfim. Então o cálculo deve ser feito em cima de R$90 e não em cima de 100, é o que está dizendo aqui, ó, porcentagem usada aqui no último parágrafo. Deve levar em consideração o estoque que tenha tido seu preço de venda reduzido abaixo do preço de venda original, ou seja, abaixo do preço de tabela. Se você vendeu abaixo do preço de tabela, é esse preço que você vai usar como base para calcular, tirar aquela margem para chegar no valor de custo. E esse então é o custo do estoque pelo método de varejo. Tá legal? Maravilha! E o custo do produto agrícola? Segundo a NBCTG 29, que trata dos ativos biológicos e produtos agrícolas, os estoques que compreendam o produto agrícola que a entidade tenha colhido proveniente de seus ativos biológicos deve ser mensurado no reconhecimento inicial pelo seu valor justo, deduzido dos gastos estimados no ponto de venda no momento da colheita.
esse é o custo dos estoques naquela data para aplicação dessa norma. O que é valor justo mesmo é o valor onde o cliente está disposto a pagar, o vendedor, né, está disposto a receber numa transação não forçada. Pode ser muitas vezes o valor do mercado, né? O valor de mercado. É o mercado mais, como é que se diz? Mais atuante, vamos dizer assim, mais concorrente, digamos que sim. Então, mas nem sempre será o valor de mercado, né? É o valor em que a negociação é feita, onde o comprador, o recebedor e o pagador estão dispostos a negociar aquele valor sem ser uma negociação forçada. Então, quando o produto, né, no ponto de colheita, ele está pronto para ser vendido, ele é valorizado ao seu valor justo. Legal? Muito bem, estamos falando aí de produto agrícola especificamente, né? Muito bem, então essas são as formas de se calcular o valor do estoque ou o custo dos estoques, né? São vários detalhes aí que devem ser levados em consideração. Muito bem, agora vamos ver a questão dos critérios de valoração, né? Então nós temos aí para conversar 3 critérios de valoração dos estoques: PEPs, UEPs e média ponderada. PEPs é um método onde as mercadorias e matérias-primas são baixadas do estoque pelo preço mais antigo e, consequentemente, as que permanecem em estoque ficam avaliadas ao custo mais recente. Então, PEPs é o primeiro que entra, o primeiro que sai. O estoque que entrou lá atrás é o que vai ser dado baixa na primeira venda que ocorrer. Então, a recomendação nesse critério é sempre controlar os estoques por lotes, porque se eu não controlar por lotes, eu não sei quem entrou primeiro, quem entrou depois, né? Considerando que cada lote vai ter um preço diferente, né? Hoje em dia, até você pode comprar um lote atrás do outro pelo mesmo preço, mas passado alguns dias ele já virá provavelmente com um preço diferente. Se não vier com preço diferente, tudo bem, você pode juntar num lote só, né? Você compra hoje a R$10 a unidade, daqui 15 dias você vai comprar de novo, ainda está em R$10 a unidade. Você precisa separar em lote? Não, não precisa, né? Porque tem a ver exclusivamente com o custo unitário. Agora, a próxima vez que você comprar com um custo unitário diferente de R$10, aí será um outro lote. Porque você vai ter que saber qual que é o mais antigo e qual que é o mais recente. Vai dar baixa sempre do mais antigo, né? Então, PEPs é o primeiro que entrou que vai sair. É claro que normalmente, né, a gente está acostumado a comprar lotes mais recentes por valor mais alto. Mas isso pode não ser uma regra. De repente você vai comprar o último lote agora, é mais barato do que o primeiro que você comprou há 2 meses atrás. Mas isso é uma exceção. Então, considerando que isso é uma exceção, a gente pode dizer que PEPs, no critério PEPs, o custo das vendas é sempre o mais baixo, porque é o mais antigo. Consequentemente, o estoque está sempre pelo valor mais alto, mais atual, porque o que ficou no estoque é o lote mais recente, ok? Ao contrário disso, é o EPS, o último que entra é o primeiro que sai. Também tem que controlar por lote, pelo mesmo motivo do PEPS, só que aqui a hora de dar saída, né, a hora de dar baixa de uma venda, eu vou valorizar a baixa dessa venda pelo valor do último lote que entrou. Então, consequentemente, o custo sempre vai estar pelo valor mais alto. E o estoque vai estar sempre pelo valor mais baixo, porque vai ficar no estoque quem? O lote mais antigo, que, teoricamente, né, no mercado normal, vai ser sempre o valor mais baixo. Ok? Na média ponderada, existem, na verdade, 2 tipos de cálculo de média ponderada. Média ponderada fixa ou média ponderada móvel.
Nesse método, os estoques consumidos são baixados ao custo médio do final do mês, mesmo que tenham sido consumidos em vários dias do mês, porque o lançamento de baixa é feito unicamente no final do mês. Pela média ponderada, como é que é calculado o custo unitário? Por cada movimentação que tem. Então, nós temos lá um lote que custou R$10, eu comprei mais um lote que custou 12. O que eu tenho que fazer? Somar a quantidade dos dois, apurar o saldo do estoque em quantidade, apura o saldo do estoque em valor total, então pega o total do estoque de R$10, pega o total do estoque de R$12, soma os dois, vai dar o valor total em reais. Você pega esse valor total em reais e divide pelo saldo do estoque total em quantidade. Vai dar o custo médio. Ele é ponderado pela quantidade. Beleza. No média ponderada fixa, o que vai acontecer? Você vai lançando durante o mês todas as entradas de estoque e o custo vai se alterando, obviamente. A não ser que todas as compras sejam no mesmo valor, aí não vai alterar. Mas se forem valores diferentes, o custo médio vai alterar. Vai tendo vendas durante o mês, mas você não vai lançar na movimentação do estoque. Na média ponderada fixa, as vendas são lançadas todas uma única vez no último dia do mês. Então ele já pega todas as variações do custo médio e vai dar baixa uma única vez. Esse é o média ponderada fixa. O média ponderada móvel, não. Aqui você vai dando baixa à medida que vai vendendo. Então, se comprou hoje, comprou amanhã e depois de amanhã vendeu, depois de amanhã já dá baixa pelo custo médio, o último calculado. Então, hoje entrou um lote, amanhã entrou outro lote, já tem um novo custo médio. Muito bem. Quando der saída no outro dia seguinte, já vai dar saída com esse custo médio atualizado. Então, na média ponderada móvel, o custo da saída é sempre o último custo médio calculado. E no exame de suficiência do CFC, eles se colocam média ponderada, eles sempre estão falando da média ponderada móvel. Não vi até agora nenhuma questão com média ponderada fixa. A gente mostra porque existe. E vai que eles resolvem, né? Mas até agora só tem pedido... Quando escreve lá média ponderada, você calcula a móvel. Ou seja, as entradas e saídas são lançadas nas suas datas respectivas. Sempre a saída vai usar o último custo médio calculado. Em todos esses casos aqui, PEPs, UEPs, média ponderada fixa ou móvel, em todos eles, quando eu tenho devolução de vendas ou de compras, o custo dessa devolução sempre se reporta ao custo original da negociação. Por exemplo, uma devolução de vendas. Qual é o custo que eu tenho que usar? O custo utilizado na venda original. Devolução de compras. Qual é o custo que eu tenho que usar para lançar a devolução de compras? O valor de custo da compra original, aquela, né, que originou essa devolução. Ok? Isso tem que lembrar sempre, viu? Isso aí muita gente erra nessa situação aí. Muito bem. Falamos então dos critérios de valoração. Vamos falar um pouco sobre valor realizável líquido, né? O que isso tem a ver? O valor realizável líquido. O nosso custo de estoque, aliás, o valor do nosso estoque será sempre o valor de custo ou o valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Então, o valor do estoque não é sempre o valor de custo. É o valor de custo ou o valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Se em algum momento o valor realizável líquido estiver menor do que o valor de custo do meu estoque, eu tenho que fazer um ajuste para perdas. Então, aqui está escrito. É o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para a sua conclusão
e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Então vamos imaginar o seguinte, você está lá contabilizando os seus estoques, né? Seja por custo de aquisição ou de transformação, e o teu estoque está lá no balanço já contabilizado, bonitinho, a R$10 a unidade. Aí você faz uma verificação e percebe que o preço de venda é R$12. Só que para vender, você vai precisar gastar, você está estimando um gasto de vendas de R$3. Então o preço de venda é 12, a estimativa de gasto para vender é 3, você teria um líquido de 9. E o seu custo está contabilizado no balanço a 10. Eita, como é que faz agora? Faz um ajuste para a perda. Por quê? Porque o valor realizável líquido, que é os 12 menos os 3, ele é menor do que o valor que está contabilizado no estoque. Então isso não pode acontecer. Se o valor realizável líquido for maior, tudo bem. Agora, se ele for menor, eu tenho que fazer um ajuste para chegar até o valor do valor realizável líquido. Então, se eu tenho lá um custo de estoque que está por 10 e o valor realizável líquido é 9, eu tenho que fazer um ajuste a crédito, né? Uma conta chamada ajuste para perdas a crédito de R$1. Lá no meu ativo, essa conta vai debaixo do meu estoque. Ok? Tranquilo? E o débito vai lá no resultado como perda. Tá certo? Então, o lançamento é débito de perda por ajuste ao valor realizável e crédito de ajuste para perdas. Esse crédito é uma conta que fica redutora da conta estoque. Quando voltar ao normal, eu faço a reversão do lançamento. Ok? Então isso tem muita questão, já caiu muita questão sobre isso no exame. E quando você estava olhando lá uma questão sobre estoque e vem escrito lá o valor de venda, os gastos para vender, pode ter certeza que eles vão te perguntar qual é o valor do estoque. E aí você não pode lançar direto o custo, você tem que comparar o custo de aquisição ou de transformação com o valor realizável líquido. Lembrando que o valor realizável líquido é preço de venda menos os gastos para vender. Se o valor realizável líquido for menor, merece um ajuste, ou seja, o valor de custo será o valor realizável líquido. Beleza? Muito bem, vamos agora falar um pouco sobre reconhecimento dos estoques. Quando os estoques são vendidos, o custo escriturado desses itens deve ser reconhecido como despesa do período em que a respectiva receita é reconhecida. Ou seja, é o CMV contabilizado direto lá na DRE, certo? A quantia de qualquer redução dos estoques para o valor realizável líquido e todas as perdas de estoque devem ser reconhecidas como despesa do período em que a redução ou perda ocorrerem. Foi o que eu acabei de comentar, aquele lançamento. Débito de perda lá no resultado, crédito de ajuste para perdas. A quantia de toda a reversão da redução de estoque proveniente de aumento do valor realizável líquido deve ser registrada como redução do item em que for reconhecida a despesa ou a perda no período em que a reversão ocorrer. Então, essa aqui é a reversão que eu falei, caso o valor realizável líquido volte a ser maior que o valor dos estoques. Alguns itens do estoque podem ser transferidos para outras contas do ativo, como, por exemplo, estoques usados como componentes do ativo imobilizado de construção própria. Os estoques alocados ao custo de outro ativo devem ser reconhecidos como despesa durante a vida útil e na proporção da baixa desse ativo, que é tranquilo, né? Sem mais problemas. Muito bem, e a divulgação? As demonstrações contábeis devem divulgar. O que elas devem divulgar em relação aos estoques? As políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo formas e critérios de valoração utilizados, tem que estar muito claro nas notas explicativas se você está usando PEPs, média ponderada, custo, método de varejo, enfim, tem que estar escrito isso lá na nota explicativa. O valor total escriturado em estoques e o valor registrado em outras contas apropriadas para a entidade, né?
Isso aqui, normal, né? O valor dos estoques, por conta, né? Você não pode lá colocar só estoques. Se você colocar no balanço só estoques, na nota explicativa você tem que abrir o que é esse estoques. Estoque de produto acabado, estoque de insumos, estoque de produtos para revenda, enfim. Estoque de produto em elaboração, tem que abrir, item por item. Se tiver o ajuste para perda, tem que abrir também. O valor do estoque escriturado pelo valor justo menos o custo das vendas, né? Se for o caso, como eu acabei de falar, valor realizável líquido. O valor dos estoques reconhecido como despesa durante o período, né? O valor do CMV, ou aquela história do custo fixo, quando o volume de produção cai, vamos dizer que é a perda por ociosidade. Se for um valor relevante, tem que informar na nota explicativa também. O valor de qualquer redução de estoque reconhecida no resultado do período de acordo com o item 34. O valor de toda a reversão de qualquer redução do valor dos estoques reconhecida no resultado do período de acordo com o item 34. 34 é esse aqui que nós acabamos de ver do valor realizável líquido. Aqui também mais as circunstâncias, os acontecimentos que conduziram à reversão. A reversão é quando eu já fiz o ajuste para perdas por conta do valor realizável líquido e agora o valor realizável líquido ficou superior aos estoques. Então eu tenho que tirar aquele ajuste, é reverter o lançamento. Quando isso acontece, tem que colocar todos os detalhes lá nas notas explicativas. O montante escriturado dos estoques, dados como penhor de garantia e passivos. Então, quando você tem lá alguma instituição financeira, empréstimos, financiamentos, cuja garantia é o penhor dos estoques, isso também tem que estar informado nas notas explicativas. Legal? Então, basicamente, é isso que nós temos para um resumão da conta estoques, né, da NBCTG 16. Espero que tenha clareado aí para vocês. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários dessa aula ou manda e-mail para mim, profmariojorgecc@gmail.com.br. Lembrando que estamos aí numa maratona de estudos para o exame de suficiência do CFC. Toda segunda, quarta e sexta estamos publicando uma resolução, a resolução de uma das questões da prova anterior. Né? Toda terça-feira tem aula ao vivo no canal do YouTube, uma aula sobre um tema, sobre um dos 12 assuntos que mais reprovam, às 19h30, horário de Brasília. Normalmente vai até às 9h30, por aí. E toda quinta-feira um resumão como esse que eu acabei de falar vai estar disponível também. É só seguir a gente nas redes sociais aí que você vai saber sobre tudo isso. Legal? Forte abraço e até a próxima revisão, até o próximo resumão.